Bom dia, terceiro ano. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá? Nossa aula de literatura agora, hein? Semana de Arte Moderna e Modernismo no Brasil, página 103. Um assunto um pouco longo, interessante, que é o nosso ponto alto, porém, por conta do módulo trazer bastante conteúdos e tudo mais, ficou para o final da unidade. Vamos entender agora os eventos que culminaram na Semana de Arte Moderna, certo? Primeiro, já durante o período do pré-modernismo, ainda quando tínhamos ali Monteiro Lobato, Ilhaça Aranha, Augusto dos Anjos e outros autores, Lima Barreto também, um outro grupo de jovens autores, eles começam a articular a formação de uma arte de fato moderna. Eles percebem o pré-modernismo, mas eles ainda querem algo mais moderno. E eles querem alinhar, adequar essa linguagem moderna ao que estava sendo feito na Europa, com as vanguardas. Dentro desse grupo, nós temos como autor principal, o artista jovem principal, Oswald Andrade. Oswald Andrade ele faz uma viagem para a Europa e lá ele tem contato com o futurismo e com o cubismo. Então ele é influenciado por essas duas vanguardas e traz essa inovação para o Brasil. Aí no ano de 1917, Anita Malfatti, que é uma artista também que busca renovar a produção artística de um modo geral, ela faz uma exposição e tem ali um debate, uma polêmica com Monteiro Lobato e alguns outros jovens autores como o próprio Oswald Andrade. Então essa polêmica, esse debate literário, ele é um ponto alto também para chegarmos até a Semana de Arte Moderna. Aí em 1920, Menotti Del Pitta, ele publica um artigo. O tema do artigo é Maré das Reformas. Nesse artigo, ele defende a criação de uma poesia mais livre e a utilização de uma linguagem do cotidiano, além da plena liberdade de criação para o artista, sem se apegar a regras definidas por academias. Então ele reivindicava esse direito de uma expressão literária autenticamente brasileira, com abandono das características europeias que vigoravam aqui. Então esse é outro ponto importante, é a publicação desse artigo. E toda essa movimentação que vem ocorrendo com o pré-modernismo, com esse novo grupo de artistas, com a exposição de Anita Malfatti, o debate, a polêmica que tem ali, e a publicação do artigo de Menotti Del Pitta, configura ou culmina na realização de uma Semana de Arte Moderna em São Paulo. Isso ocorre em 1922. Nessa Semana de Arte Moderna, trata-se de uma exposição de inovações artísticas. Exposição essa que ainda não era totalmente compreendida pelos brasileiros, que até então estavam totalmente afeituosos, apegados à estética acadêmica, aquela literatura, aquela arte de um modo geral predefinida por uma academia que deveria ser feita daquela forma e todos seguiam. Então eles não estavam acostumados a ver aquela diversidade de características literárias em um mesmo ambiente. Para a realização dessa Semana de Arte Moderna, os artistas não teriam condições de fazer aquilo, então eles foram apoiados financeiramente pela burguesia progressista daquela época, pessoas que apoiavam o avanço e que tinham condições financeiras, e também por artistas já consagrados, como o músico Villa-Lobos e também o poeta Manuel Bandeira. Então, esses são os eventos que culminam na Semana de Arte Moderna que ocorre em São Paulo em 1922. Vamos ver agora como foi esse modernismo em São Paulo. Naquela época, São Paulo ele era o epicentro do modernismo. Então, o modernismo ocorre inicialmente em São Paulo e dali serve de parâmetro ou de molde para que aquela inovação se espalhe por outros países, certo? Por outras regiões. O modernismo ele representou a continuidade do projeto romântico, daquela ideia do romantismo, do sentimento de nacionalidade que nós já estudamos lá naquela fase do romantismo em que a nacionalidade aparece. Então, o modernismo retoma essa ideia nacional, mas com uma diferença. O projeto modernista era menos idealizado, era mais realista, mais apegado ao real de ser nacional. Estabelece assim uma proximidade maior com as classes sociais. E o que é que esses autores modernistas buscavam? O que é que eles queriam com essa modernidade literária? Eles queriam versos livres, queriam ênfase na ordem do subconsciente,
uma livre associação de ideias, queriam a literatura como expressão da agitação mundana, queriam um olhar crítico sobre a formação do Brasil e do brasileiro, queriam apresentar a compreensão de que o brasileiro é um povo miscigenado e por isso tem valor, uma simultaneidade poética e também uma mistura de prosa e poesia, sem ter cada um seu momento, tudo junto à prosa e à poesia. Vamos dar uma olhada agora nos autores que se destacaram nesse período, tá bom, pessoal? Então nós temos Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira como principal destaque. Ainda tem outros autores, como Antônio de Alcântara Machado e o próprio Menotti Del Pitta e Guilherme de Almeida. Além disso, tem outro ponto que é importante vocês darem uma olhada, que são grupos modernistas. Após esse modernismo, alguns autores não concordaram entre si e formaram outros grupos, como o Grupo Pau Brasil, o Grupo Verde Amarelista e o Grupo Antropofágico. É importante que vocês deem uma olhada nisso aí, porque ficou um pouco, muito assunto para uma semana de aula, tá bom? Então, o que nós podemos destacar aqui? Podemos destacar Mário de Andrade, que é uma espécie de autor síntese do modernismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que as características do modernismo, de um modo geral, podem ser encontradas em Mário de Andrade. Mário de Andrade é o autor que resume em sua composição as características gerais do modernismo. Ele escreveu diversos romances, livros, poesias e contos e também escreveu manifestos que faziam a autocrítica ao movimento do modernismo. Oswald de Andrade, que era muito amigo de Mário de Andrade, até eles romperem e Oswald de Andrade passar a fazer parte de um desses grupos que eu citei, grupos pós-modernismo, ele também é destaque porque ele experimentou a prosa. Ele pegou as características do modernismo e fez uma experimentação na prosa. Ele escreveu diversos livros, mas em destaque nessa questão da prosa, nós temos o João Miramar e Serafim Ponte Grande. Além disso, temos Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, além de ter sido o fiador, um dos caras que forneceram recursos para a Semana de Arte Moderna, ele enviou para a Semana de Arte Moderna um dos seus poemas, que é Os Sapos, que fazia parte do livro Carnaval. Então ele contribuiu também com uma poesia, além da contribuição financeira, contribuiu com uma poesia para a Semana de Arte Moderna. Apesar de ter somente uma publicação, uma composição, é importante estudar Manuel Bandeira, porque ele já é um autor consagrado no cenário e que contribuiu também literariamente. Ele se arriscou na Semana de Arte Moderna por participar dessa inovação, apesar de já ter uma carreira. E a atividade para casa fica da página 108 até a página 113. Então, como dito, esse é um assunto para estudarmos bem mais detalhadamente e profundamente. Porém, nós temos a oportunidade de revisar isso na próxima unidade, porque sempre teremos referências do modernismo que estaremos estudando, segunda geração, terceira geração, ou algum grupo específico, ou algum autor específico. Sempre faremos referência a esse momento, porque foi o primeiro momento moderno, foi a Semana de Arte Moderna. Foi esse momento que deu início ao modernismo. Então, de qualquer forma, retomaremos esse conteúdo de diversas formas, certo? Então, podem ficar tranquilos quanto a isso. Então, como já dito, atividade para casa, a página 108 até a página 113. Estamos chegando já ao final da nossa unidade, teremos poucas coisas ainda. Já estamos fechando o processual, então atualize as atividades de vocês, certo, gente? Tchau, tchau. Até amanhã com a nossa aula de redação. Encontro com vocês com a aula de redação. Tem pouca gente assistindo, certo, gente? Tchau, tchau.